Boletim Avante meu tricolor. Salve, salve, torcida tricolor! Mercado da bola do São Paulo agitadíssimo, hein? Muitas e muitas notícias, informações não param e a gente vai trazer aqui hoje, neste vídeo do Avante meu tricolor, as últimas do mercado aí. O São Paulo foi notificado pela FIFA do caso Juan, zagueiro Juan e Sassuolo. O São Paulo está devendo e foi acionado pela FIFA, vai ter que resolver rápido aí essa situação. Zubeldia está na mira do Boca Juniors de novo, a gente já noticiou isso ano passado, mas voltou a colocar seu radar aí sobre o técnico São Paulino. Alan Franco, a renovação, a negociação com Alan Franco aí, em que pé que está? O presidente do São Paulo deixou escapar aí uma aspa bem significativa, bem importante, dando adiantamento aí sobre a situação do Alan Franco. A gente vai falar sobre isso aqui neste vídeo de hoje. E a renovação de Luca, sim, definido já até 2028, abril de 2028, o São Paulo renovou o contrato com a sua mais nova joia de Cotia, 17 anos apenas, já contrato renovado, mas a gente vai dar mais detalhes aí e o São Paulo já pensa mais pra frente, querendo renovar mais pra frente com o Luca, só que ainda não pode, porque ele é menor de idade. A gente vai explicar tudo isso aqui neste videão, nesse resumão do mercado da bola tricolor, sendo gravado nesta quinta-feira, hoje dia 22, dia 22, véspera aí de sexta, final de semana, o São Paulo vai jogar contra o Mirassol no sábado, mas antes a gente vai falar de todos esses assuntos quentíssimos e informações exclusivas aqui do Avante Meu Tricolor neste vídeo de hoje. Antes disso, pedir rapidinho para vocês deixarem o seu like aí, tá bom? Maceta o dedo no joinha aí, porque é muito, muito importante. Vocês não sabem a importância que tem. Só um likezinho aí pro YouTube recomendar cada vez mais o nosso vídeo aqui, o nosso canal. Estamos crescendo muito graças a vocês, mas precisamos da sua colaboração, tá certo? Deixa o like, compartilha também este vídeo aqui, manda para os seus amigos e amigas são paulinos. Comenta aqui também o que você acha dessas negociações que a gente vai tratar aqui no vídeo, qual é a sua opinião sobre o andamento das negociações que o São Paulo vem fazendo aí, sem grana, né? Sempre bom lembrar disso, que o São Paulo está muito sem grana e, portanto, está devendo na praça, sim, podemos falar que o São Paulo está devendo na praça, a gente vai falar aqui, tá bom? Ative o sininho se você quer saber sempre que tem vídeo novo, e todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações. Se você está chegando agora, é novo aqui no nosso canal, se inscreve aí, tá bom? E também, se puder ajudar um pouquinho mais, se tornar membro aqui do nosso canal, faça igual o João Batista. Ele virou membro aqui do nosso canal do YouTube e entrou, quando você virar membro, pagando a modesta taxa de R$ 7,99 aí por mês, você ganha o direito de entrar no nosso grupo Avante Lovers lá no WhatsApp. E esse grupo tem informações antes, exclusivas, tudo que a gente vai publicar a gente comenta antes lá. O João já entrou, já deu o palpite dele, cravou o São Paulo 2-1 pro Náutico. Ele entrou pouco antes do jogo aí contra o Náutico. Enfim, o João é mais um Avante Lover que virou membro do nosso canal e já está lá debatendo a todo vapor com os outros participantes do nosso grupo de Avante Lovers. Então, vire membro aqui do nosso canal, tá certo? Se você puder ajudar, o Pix está aqui na tela em algum lugar também que eu vou colocar. Ajuda a gente aqui, o nosso projeto independente. Precisamos muito da sua ajuda, tá bom? Recadinhos dados, meus amigos e amigas tricolores. Seja muito bem-vindo, vamos lá, este é o Avante Meu Tricolor. Eu sou o Márcio Monteiro, editor, repórter, chefe, CEO, faz tudo, editor de vídeo aqui do Avante Meu Tricolor. E vamos lá, vamos tratar logo desses assuntos, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa para falar, tem muito assunto quente do São Paulo. Vamos começar pelo Juan, caso Juan, sim. A FIFA está cobrando, notificou o São Paulo aí pelo zagueiro Juan, que pertence ao Sassuolo, está emprestado ao tricolor, né? O Sassuolo, ele notificou a FIFA pela dívida do São Paulo de R$1.200.000 aí em parcela pelo empréstimo do jogador, né? Existe agora então um prazo para que essa questão seja resolvida ou a dívida quitada, né? Senão, o São Paulo ele pode ser punido com um transfer ban. O que é o transfer ban? É aquela proibição de realizar contratações. Se a FIFA impõe um transfer ban no São Paulo, o São Paulo não pode contratar mais ninguém até que resolva essa situação, essa pendência financeira, né?
O departamento jurídico do Tricolor ele já foi comunicado pela FIFA e conforme a gente apurou aqui no Avante Meu Tricolor, o próprio presidente Júlio Casares conversa com o Sassuolo para resolver essa pendência financeira. Para ter o Juan por um ano, o Tricolor acertou com o Sassuolo a taxa de compra de 26,8 milhões. E o São Paulo precisa ficar em definitivo com o jogador caso ele atue em pelo menos 25 jogos. A cota de partida preenchida caso ele atue por mais de 45 minutos. Ou seja, ele tem que jogar em pelo menos 25 jogos por pelo menos 45 minutos. O Juan ainda não atingiu essa meta, tá? E o pior, ele ainda não realizou aqueles 6 jogos que o impediriam de defender outro time no Brasileirão. Se eu não me engano, 6 ou 7 jogos, né? Quando um atleta ele realiza aquele número de jogos, ele não pode jogar em outra equipe pelo Brasileirão. O Juan ainda não fez essa cota de jogos pelo São Paulo, motivo pelo qual o clube acredita que realmente seja verdadeira a informação de outros clubes interessados. Claro, o jogador Juan que ele vem se destacando um pouco mais nesses últimos jogos, né? Cresceu seu rendimento, fez bons jogos ali contra o Palmeiras, ele foi um dos melhores em campo, né? Se não o melhor em campo, enfim, tá sendo valorizado, né? O Juan. E o Sassuolo, os italianos do Sassuolo lá, eles estão fazendo jogo duro, né, gente? Vocês que acompanham aqui a gente do Avante Meu Tricolor, já informamos que eles vêm fazendo jogo duro, não aceita qualquer tipo de renegociação, né? Então ele não aceita nenhum tipo de acordo que não esteja aquele estabelecido anteriormente. E por causa dessa dívida aí, que o São Paulo tem, os italianos chegaram até a solicitar a volta do Juan. Mas o próprio jogador, que quer ficar no Morumbi, convenceu aí o seu ex-clube a deixá-lo pelo menos até o fim desse empréstimo com o São Paulo que vai até junho, né? Até junho de 2025, esse é o prazo aí. Mesma situação do Marcos Antônio, mas com o Marcos Antônio o São Paulo já tem bem adiantado aí para resolver esta situação com a Lazio, né? Com o Juan tá enroscado. O São Paulo ele entende que o Juan não deve permanecer mesmo e já monitora até outras opções do mercado. Como a gente já falou, tem Gustavo Medina, que é um jovem de 23 anos, aí, jovem zagueiro também da Ferroviária, é forte candidato a desembarcar aí no São Paulo nessa próxima janela de transferências, já que ele viria de graça, né? Como o São Paulo tem agido no mercado, por conta do fim do seu contrato aí com o clube do interior paulista. Ou seja, o São Paulo vai tentar resolver essa situação com o Juan, mas a situação financeira é grave, né? Todo mundo sabe, a gente vem falando aqui sempre das dívidas do São Paulo. Claro que a gente dá matérias aqui quanto ganhou na Libertadores, quanto ganhou de Copa do Brasil, mas tudo isso já estava no planejamento do São Paulo, né? Tava no orçamento. Até tal data vai entrar a nossa classificação das oitavas de final. O São Paulo que faz metas, né, das suas competições, quartas de final da Libertadores, quartas de final da Copa do Brasil, tal colocação no Brasileirão. Então esse dinheiro que entra tudo já está lá comprometido, né? Enfim, tem essa situação do Juan. A situação complicou, né? Transfer ban aí é um perigo realmente, mas Júlio Casares está lá para resolver essa situação. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, rapaziada tricolor. Como é que vai ficar esta situação do São Paulo com o Juan? Vamos mudar para Zubeldia. Sim, Zubeldia na mira do Boca Juniors, argentino, terra ali do técnico do São Paulo. E de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira, dia 21, pela ESPN lá da Argentina, o Boca Juniors definiu o nome de Luiz Zubeldia como um dos favoritos aí para assumir o comando da equipe na disputa do próximo Mundial de Clubes. Sim, agora já no meio do ano, a partir de junho, a ser disputado lá nos Estados Unidos. Bom, antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que isso não é algo inédito, né? Em outubro do ano passado, conforme o Avante Meu Tricolor contou na época, o Zubeldia já tinha sido procurado aí pelos chineses, né? O plano era para ele assumir este ano de 2025, mas o treinador decidiu continuar no São Paulo após conversa com sua família. Aí o que aconteceu? O Riquelme, lá o presidente do Boca, contratou o Fernando Gago, assumiu o time e já foi demitido, né? Recentemente, aí, após maus resultados, o Boca caiu na pré-Libertadores, caiu pro Alianza Lima, né? Que está no grupo do São Paulo, nem disputou a fase de grupos. E aí o Boca agora sem técnico, volta o interesse em Zubeldia, né? Nada mais justo do que ter o técnico que já estava antes, né?
O técnico do São Paulo ele já recusou outras propostas aí enquanto no tricolor, além dessa do Boca, teve também da seleção do Equador, teve também uma oferta ali, mais conversas, né, para assumir a seleção de base da Argentina também, mas ele deseja ser campeão pelo São Paulo, ele nunca esconde isso, principalmente da Libertadores, ele tem um desejo muito grande e isso tranquiliza um pouco o tricolor, né? Não quer dizer muita coisa aí, propostas acontecem, conversas acontecem, as pessoas mudam de ideia, mas é bem difícil que o Luiz Ubaldia deixe o São Paulo, principalmente agora, né? No meio do ano. Claro que ele passou por muitas turbulências, sempre tem aquelas... O Zubeldia é muito ame-o ou deixe-o, né? A torcida do São Paulo não tem meio termo, não consegue ser igual eu, que eu acho que o trabalho dele não é dos melhores, mas também não acho essa coisa horrível toda que pintam, meu Deus, é o pior técnico da história, não. Mas também não é o gênio que os lovers, os Zuba lovers pintam por aí, né? Mas é difícil, o Zubeldia, claro, é um técnico em evidência, é um técnico que vem comandando um dos maiores clubes do Brasil, né, da América e do mundo, vem fazendo uma ótima campanha na Libertadores, isso é inegável, está invicto com o São Paulo, né? São jogos e mais jogos, aí vem quebrando recordes e obviamente atrai interesse sim do mercado sul-americano. Zubeldia deve ficar no São Paulo, outro que deve ficar, vamos lá, vamos pular de assunto aqui, Alan Franco, sim, a renovação com o Alan Franco, o zagueiro Alan Franco, ele é um dos últimos jogadores do São Paulo com contrato terminando aí neste final de ano de 2025, que ainda não renovou, já renovou aí com o Rafael, né? O São Paulo vem renovando com muitas joias aí, a gente vai falar do Luca, renovou com Alves e Ferreira recentemente, mas de acordo com as informações divulgadas aí pelo portal UOL na última semana, o principal motivo para essa negociação com o Alan Franco aí estar travada é o fato do São Paulo ter uma dívida antiga com os representantes do zagueiro. Isso estaria atrasando as tratativas pela renovação. Questionados pelo Avante Meu Tricolor, aqui a gente foi atrás, obviamente, as fontes da cúpula do São Paulo que nós consultamos não confirmaram esta informação à reportagem. E o São Paulo ele tem que correr, né? Tem que correr para renovar assim com o Alan Franco, porque como a gente já noticiou aqui, Palmeiras, Cruzeiro, outro time aí do Brasil não revelado, monitoram sim a situação do argentino, que tem a vontade de permanecer no São Paulo, ele nunca escondeu isso, né? Ele quer ficar, mas já teria recusado aí as últimas 3 propostas de renovação oferecidas pela diretoria do São Paulo. Ele quer, obviamente, uma maior valorização após a importância que ele ganhou no clube tricolor, né? Isso é normal, né, gente? Eu acho que os dois lados estão certos. Às vezes não é nem muito o Alan Franco, né? O staff ali, os empresários falam, o São Paulo ofereceu X aqui, mas a gente acha que você merece 3X, né? A gente vai recusar essa proposta e pedir mais. O Alan Franco dá aquele okzinho dele, né? Não, vamos renegociar. E aí vai, né? O São Paulo, não oferece tanto, e vai aquela negociação até chegar um valor ali que ambas as partes estejam satisfeitas. O que está acontecendo, né? Justamente por uma fala do Casares, aí a gente percebe que as negociações estão andando. No vídeo divulgado aí dos últimos bastidores do São Paulo contra o Náutico, o presidente Júlio Casares ele deixou escapar que essa conclusão de renovação aí, enfim, está perto. Quando ele entregou a camisa comemorativa dos 100 jogos aí ao zagueiro antes da partida contra o Náutico, né? Mais uma marca que ele alcançou aí, 100 partidas, o Júlio Casares entregou e soltou. E vem mais por aí, né? Falando em relação aos jogos, claro, ele falou 100 jogos, parabéns, e vem muito mais por aí. Soltou o presidente do Tricolor aí, como eu disse no vídeo que tá aqui no nosso canal, a gente subiu matéria, inclusive, falando disso, né? O Casares falando com o Alan Franco que vem mais por aí. Ou seja, está bem encaminhado sim. O Alan Franco ele sempre demonstra seu desejo de permanecer no São Paulo. No próprio vídeo ele fala que espera ter mais jogos, mais continuidade no tricolor. Ele que já foi campeão da Supercopa em 2024, inesquecível, né? As comemorações dele no avião, também da Copa do Brasil 2023, quer mais títulos agora que ele está firmado como titular, né? É uma das referências para mim e para muitos, o melhor zagueiro do São Paulo, assim, sem dúvidas, até passando o Arboleda, não que esteja mal, mas o Alan Franco cresceu muito de produtividade, né? Então o São Paulo em breve deve renovar e anunciar sim com o Alan Franco, que tá, né? Sempre o problema do São Paulo é dinheiro, não tem jeito. Mas vamos já passando para o próximo
assunto, o último deste mercado da bola aqui, deste boletim de mercadão que a gente está fazendo nesta quinta-feira, não teve problemas para renovar com o Luka. Sim, jovem de 17 anos ainda, fez um novo vínculo contratual com o São Paulo, válido agora até 30 de abril de 2028, ou seja, quase 3 anos aí de contrato, de garantia de Luka no São Paulo. E esse é o prazo máximo para atleta menores de idade, ou seja, o Luka ainda tem 17 anos, né? Então ele não pode assinar um vínculo maior que 3 anos com o clube, e esse contrato ele substitui o anterior, que expirava em junho de 2026, tinha só mais um ano de contrato, o São Paulo estendeu, portanto, até abril de 28. Nesse novo contrato, teve, obviamente, um reajuste salarial, né, do jovem que acabou de subir, tem sempre, quando os jovens sobem, tem lá um salário lá, vamos colocar aqui basicamente, sei lá, 6 mil reais, né, do jovem que acabou de subir. Depois tem uma nova etapa, né? O Luka ele passou dessa primeira etapa da base salarial ali para um novo acordo ali. Não chega a ser um de Ferreira, de Alves, que são jogadores que já vêm sendo especulados aí no mercado. O São Paulo colocou uma multa mais acima, já pagou um salário maior, né? Para você subir a multa, você tem que pagar mais para o seu jogador. O Luka ainda não. Ele está ainda no segundo estágio, vamos dizer assim, salarial do São Paulo. Já foi muito bom, com certeza, né? Mas quando ele fizer 18 anos, que é já no próximo mês de junho aí, ele já completa 18 anos no mês que vem, então depois que ele fizer 18 anos, vão ter novas negociações, novas tratativas, mas sim, o São Paulo já planeja um novo contrato, um pouco mais longo aí, como eu disse, esse é o contrato mínimo que você pode fazer para jogadores menores de idade. Mas com o Luka o negócio já vinha de muito tempo, né? Você acompanhou aqui no Avante Meu Tricolor, também a gente subiu matérias que, sim, o São Paulo já negociava com ele antes mesmo dele ter essa estreia, de fazer gol, de ter essa fama repentina aí, né? Então as negociações já estavam bem adiantadas, ela só se concretizou agora ali, definiu os últimos acertos, né? Então o São Paulo renovou com o Luka e tem a ideia, sim, do próximo contrato de vínculo até 2029, vai até abril de 28, então o São Paulo pretende até final de 29, dando aí mais um ano e meio praticamente, né, para o Luka. Então teria aí sim um novo reajuste salarial, né, dependendo, claro, de como ele vai desempenhar, mas esse reajuste aí ele seria mais naquela base que é de hoje em dia, de metas cumpridas, como é que ele vai subindo, fazendo gols, se destacando no profissional. Então o São Paulo ele já planeja sim um novo contrato para Luka mais para frente. Deixa o moleque primeiro ser maior, né? Ter a maioridade aí, muito jovem, mas muito bom valor, né? Infelizmente também sofreu uma entorse, está fora de ação aí, não é coisa muito grave não. São Paulo ele se reapresenta hoje, nessa quinta-feira, né? E deve atualizar a situação do Luka aí, que foi pro Refis inicialmente, viajou pro jogo contra o Náutico, mesmo sem condições, mas o Zubeldia quis que ele participasse ali, que se envolvesse cada vez mais, né? A gente viu imagens do Luka lá, assim, acompanhando a delegação, fez tratamento lá com a fisioterapia do São Paulo, então não foi só para passear, não, ele se cuidou lá também, né? O São Paulo deu um adiantamento aí na recuperação do Luka e vamos ver, é jovem, né? É jovem, se machucou contra o Grêmio, aguentou o jogo todo, não pediu para sair, né? Mas provavelmente se não for nada muito grave aí, né? Quem sabe pode se voltar contra o Mirassol nesse sábado. Mais informações, como eu disse, claro, na reapresentação do São Paulo. Assim que divulgarem ali as informações do treino, você já sabe em primeira mão aqui no Avante Meu Tricolor. Amanhã tem novo treino pro jogo contra o Mirassol no sábado. Quente, né? Mercado quente, né, rapaziada? A gente falou aí então desse possível transfer ban, porque o Sassuolo acionou a FIFA pelo zagueiro Juan, o São Paulo encontrou dificuldades financeiras, tem o Boca Juniors mirando o Zubeldia, mas que não deve ser nada, porque o Zuba ele quer ficar no São Paulo, cada vez mais dizendo isso, né? Renovação de Alan Franco andando, mais pra frente cada vez mais, o presidente soltou aí essa declaração que dá indícios de que está muito perto. E a concretização, né? Com o Lucas já renovado até abril de 28, com possibilidade aí, quando eles virar maior de idade, assumir seus próprios atos aí, né? Como maior aqui no Brasil, vai renovar mais uma vez.
Tá certo, rapaziada? Esse foi o boletim aí cheio de informações quentes. Tem mais coisa subindo aí. Eu tava prestes a vir gravar esse vídeo aqui. Meu parceiro Rafael falou: Ó, tô subindo o Carlos Vinícius aí. Tem novidades sobre Carlos Vinícius. São Paulo tá interessado. O Lucas tá sempre tentando ajudar aí. Eu falei: esse daí fica pro próximo boletim. Vai sair no ar daqui a pouquinho, tá? Você acessa lá avantemeutricolor.com.br, que tem as últimas do mercado, né? Tem todas essas informações também escritas para vocês lerem. Vai pintar aí mais Marcos Vinícius, tem mais novidades aí, tem o Luca falando sobre a renovação, enfim, tudo sobre o São Paulo você sabe aqui no Avante Meu Tricolor. Pedindo para você deixar aquele joinha de novo antes de encerrar o vídeo. Não deixou o joinha? Deixa agora, né? No final, por favor, né, gente? Deixa aquele joinha maneiro, ativa as notificações clicando no sininho, compartilha, curta, comente, faz o Pix, vire membro do nosso canal e siga sempre a gente aqui no Avante Meu Tricolor em todas as redes sociais, no nosso site, no nosso YouTube. Espalhe a palavra do Avante Meu Tricolor pra gente crescer cada vez mais e trazer notícias exclusivas pra você. É o nosso propósito, torcedor, torcedora do São Paulo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, muito obrigado.